Salve turma, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Isaac, tenho 16 anos, não sou professor, sou apenas um estudante e estou aqui juntamente com você para estudarmos juntos a história do Egito Antigo. Bom, para a gente começar a nossa aula, gostaria de deixar claro onde o Egito é localizado. Ele é localizado ali no nordeste da África, ligando juntamente com o Oriente Médio, e nele era atravessado um rio que é o maior rio que nós temos aqui no nosso planeta, juntamente com o rio Amazonas, que os dois têm aproximadamente ali 6.600 a 6.800 quilômetros de comprimento, tá? Então, por que esse rio ele era muito importante para o Egito? O Egito é um local, era e ainda é, um local muito desértico, um local cheio de secas, então é difícil sobreviver lá sem um fator da água para refrescar ou para questões de agricultura. Então, o Rio Nilo ele era essencial porque ele fornecia água a essa região desértica e essas cheias anuais depositavam solo fértil, depositava também chamado o humus, que ele passava ele enchia, né, a região e junto com ele trazia alguns nutrientes. Então esse humus seria restos de folhas, restos de ossos, alimentos de animais. Então ele deixava aquela região, quando ele passava, adubada, tá? Então por isso permitindo após a cheia a agricultura. E um famoso pensador chamado Heródoto, ele escreveu a seguinte frase, que o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, claro, tem um certo ponto de exagero, né? Mas sem o rio Nilo, o Egito provavelmente não seria possível sobreviver ali, porque é uma região muito desértica, uma região que não conseguiria se expandir da maneira que se expandiu. Então, bom, aqui a gente já falou que a base econômica para o Egito acontecer é a agricultura, sustentada pelas cheias. Por depender totalmente do controle e do aproveitamento da água, a gente pode chamar que o Egito é uma civilização hidráulica, ou seja, sem o rio Nilo não é possível ter vida ali, por isso que é uma civilização baseada na água, baseada no hidro, baseada hidraulicamente. Tá? Então, algumas dessas agriculturas que eram plantadas após as cheias anuais do rio Nilo era o trigo, a cevada, o linho, o papiro, o algodão, tá bom? Algumas espécies de alimento que eram plantadas ali naquela época. E como a parte política, nós temos a base da teocracia. O que isso quer dizer? O que isso simboliza, né? Teo vem de Deus, né? Cracia vem de governo, tá? Então, teocracia é um governo de um Deus. Mas como assim, né? Eles, na época, adotavam um líder, um governador chamado Faraó, que eles deram o nome de Faraó. Esse Faraó, eles consideravam tanto como um governador, quanto filho de um Deus, filho como um Deus, certo? Então, por isso que a teocracia, por isso que o modelo que eles quiseram adotar para a governança deles é o modelo da teocracia. Por quê? Eles escolhiam um faraó que fosse um Deus e que governasse o Egito, né? Aquele país. Então, o faraó era um governante supremo, ou seja, ele que mandava em tudo. Claro, tinha ali os sacerdotes que ajudavam, posteriormente a gente vai ver sobre um processo de mumificação, escribas, que podem ser ali como conselheiros ali para o faraó, mas quem decidia tudo era o faraó. Então ele era o governante supremo. Então ele era a personificação do Deus. Eles consideravam o faraó assim, ok? Então, ele era o responsável ali, porque assim, o pessoal eles não entendiam da onde surgia o rio Nilo, né? Então eles não pensavam no esquema de nascente, né? Eles não sabiam que a nascente do rio Nilo era localizada no interior da África, né? Então mais para o meio do continente africano. Então eles pensavam que as cheias anuais do rio Nilo eram fornecidas pelo faraó, por esse deus deles, certo? Então esse faraó tinha como responsabilidade seguir as leis
Ma'at. O que significa essa lei? O que essa lei quer dizer, né? Quer simbolizar? Ela simboliza ordem, simboliza justiça, simboliza equilíbrio, né? Então, e a harmonia, né? A harmonia entre o desequilíbrio para que fosse equilibrado, né? As leis e as normas que eles queriam adotar. Então, essa lei de Ma'at, nós não temos ali quem que escreveu ela, mas nós sabemos que foi um livro, uma lei ética, né, de que alguns líderes, alguns faraós foram escrevendo e implementando para que essa lei fosse como equilíbrio para a governança daquele país, que é o país do Egito, tá bom? Então, a sociedade, ela era hierarquizada e ela era um local, né, que não era flexível, né, em questão da escravidão, da sociedade. Porque filho de escravidão, filho de escravo é escravo, filho de escriba vai ser escriba. Então, assim, não tem muito aquele esquema da gente ir escalando as nossas recompensas ou o nosso cargo, vamos dizer assim, tá? Então, filho de faraó é faraó, filho de nobre é nobre, tá? Então a gente tem esse sistema rigoroso, né? Então não é flexível, e esse sistema hierarquizado que a gente vai trazer agora, essa sequência certinha, tá? Então, como primeiro lugar, a gente já sabe que lá no topo temos o governante supremo, que é o esquematizador ali da teocracia, porque ele era considerado um deus, que é o faraó. Em sequência, o segundo cargo, a segunda sociedade ali mais privilegiada, mais bem remunerada, seria os nobres e os sacerdotes. Depois nós temos os escribas e os funcionários ali do Estado. Os camponeses, que eram a maior parte da população, inclusive os camponeses eram os responsáveis pela agricultura do Egito. Então, aconteciam as cheias passavam, traziam humus, adubava ali aquela região e aí os camponeses vão para o trabalho. Mas quando o rio Nilo está totalmente cheio, não tem como eles plantarem coisas ali. E nesse período, os camponeses, a gente pensa, né, poxa, é que vocês já sabem um pouco da história, né? Mas a gente vai ver posteriormente ali das pirâmides. Então, ou algumas outras construções do Estado. Esses camponeses, nesse período de cheia, eles não conseguiam trabalhar, porque a terra que eles vão adubar está cheio de água no momento. Então, o que eles plantarem ali não vai brotar, porque está cheio de água. Então, nesses períodos, os camponeses ficavam, entre aspas, sem trabalho, né? Sem nada para fazer. Porém, o faraó, sabendo disso, o faraó, o governante supremo, muito inteligente, muito sábio, ele pega esses camponeses e fala, olha, vamos trabalhar aqui nas obras do Estado. Vamos trabalhar aqui nos nossos monumentos, nas pirâmides, nas estradas, nas bacias, trabalhar em outras coisas, certo? Então, os camponeses eram a maior parte do trabalho. E também temos, por último, os escravos, né? Então, a base da economia mesmo não era a agricultura, mas os responsáveis, a sociedade responsável não era os escravos, eram sim os camponeses, porque eles tanto trabalhavam na agricultura quanto trabalhavam no Estado. E os escravos, eles normalmente eram levados para trabalhos mais arriscados, mais perigosos, como, por exemplo, mineração. Então, descer alguns poços e cavar pedra e descer com chance das pedras caírem em cima dele, com alta periculosidade, né? Então, os camponeses eram a sociedade responsável por sustentar o Egito, tá bom? Então, a escrita, a gente vai estudar sobre a escrita, que a principal escrita antigamente era a hieróglifa, usado em templos, usado em túmulos, em inscrições religiosas. Então, os escribas ali, os sacerdotes, eles utilizavam aquela escrita hieróglifa, era a base da escrita no Egito. E havia também algumas outras formas de escrever, assim como a hierática, que é uma versão mais simplificada dos hieróglifos, que eram os sacerdotes. E hoje, inclusive, há pouco tempo atrás, a gente não sabia traduzir essas escritas do Egito. Porém, há pouco tempo, eu estudando isso ontem, né?
A gente descobriu, né, que temos tem uma escrita no Egito em uma pedra, escrita hieróglifa em uma pedra, porém temos esse mesmo texto em grego, se eu não me engano, tá? Então, em grego a gente sabe. E aí a gente fez a transcrição ali no Egito, então a gente está ainda descobrindo um pouco da cultura egípcia, um pouco mais das regras, das normas, da sequência que eles seguiam, por exemplo, de mumificação, alguns rituais, alguns deuses a mais. Então a gente ainda está nesse desenvolvimento do estudo da cultura egípcia, tá? Mas essa escrita hierática é uma escrita mais simplificada do hieróglifo usado por sacerdotes. Os sacerdotes eram os responsáveis por mumificar algumas pessoas nobres, né? Porque as pessoas que não têm dinheiro suficiente ali para ser mumificadas na sua morte, elas eram enterradas ali no deserto mesmo, tá? Sem nenhum problema. E por último, a gente tem a escrita demótica, né? Que é uma escrita um pouco mais rápida, uma escrita mais do cotidiano mesmo. Então, aquela escrita feia, aquela escrita rápida ali que você escreve num post-it ali para colocar na geladeira, enfim, como se fosse assim, tá? Uma escrita mais informal, sem muita pontuação, sem muito segredo, tá? Mais uma escrita mais simples. E por último, a gente sabe que a religião egípcia é uma religião politeísta. O que isso significa? Tem vários deuses, tá? Então, alguns desses deuses é o deus Ra, que é o deus do sol, o deus Osíris, que é o deus da vida após a morte, que é o deus também do julgamento ali, que a gente vai ver. Ísis, que é a deusa da fertilidade, a deusa da magia. Horus, que é o deus falcão, símbolo do faraó vivo. Anubis, que é o deus da mumificação. E o Amon, que é o deus criador em Tebas, tá bom? Então esses são um pouco dos principais deuses, só que claramente eles têm muito mais deuses do que esses, mas os principais que vocês têm que saber são esses daqui, tá bom? Então, por último, a gente vai falar um pouco da arquitetura, um pouco das pirâmides, um pouco das mastabas. O que eram as pirâmides e o que elas representavam? Elas eram túmulos monumentais para faraós, tá? Então só era enterrado ali, principalmente nas pirâmides maiores. Quanto maior, representa mais poder divino, representa maior grandeza, maior riqueza. Então o faraó ali, era um túmulo para seres divinos, que eles consideravam os faraós como deuses. Então as pirâmides eram nada mais que um cemitério coberto para faraós, para seres divinos, tá bom? Então, as grandes pirâmides, atualmente, elas ficam localizadas em Gizé, próximas a Mênfis. Então, as principais que a gente tem é a Kelpis, a Kefren e a Miquerinos, certo? Então, a gente só pesquisar aí no Google, não vou conseguir mostrar nesse momento para vocês, mas temos aí a Kefren, a maior de todas, que ela demorou aproximadamente 30 anos ali para serem construídas, e as outras duas também são extremamente grandes, demoraram mais de 20 anos para serem construídas. E agora a gente vê as mastabas, né? Que nada mais é do que tumbas um pouco mais antigas. Então as pirâmides foi uma evolução das mastabas, e essas tumbas antigas elas eram em formato retangular, tá? Então elas eram como se fosse um trapézio em cima de um trapézio, sabe? Então, formando uma pirâmide, só que em formato quadrangular, tá? Então, eles antecedem a pirâmides. Então, foi o primeiro sistema ali de túmulos para túmulos divinos, para serem enterrados corpos ali, tá bom? E agora a gente vai ver o processo da mumificação, que é um processo que eles acreditavam. Então, o que eles criam, né? Que o corpo precisava ser preservado para que a alma pudesse reconhecê-lo na vida após a morte, tá? Então, como que era mais ou menos o processo ali da mumificação? O corpo já estava morto, os sacerdotes vinham ali em volta, eles abriam ali o seu corpo, retiravam o cérebro, né? E retiravam todos os outros órgãos do corpo, tá? Então, ali era depois colocadas algumas químicas para que o corpo pudesse ser preservado da maneira mais ideal possível, né? Porque por esse seguinte motivo, eles achavam que o corpo precisava ser preservado
para que a alma pudesse reconhecê-lo na vida após a morte. Então, se o corpo não tivesse sido preservado ali, sei lá, às vezes foi tratado de um jeito ruim, ou às vezes até como os escravos ali, né, que eram enterrados ali no Egito, eles achavam, né, que a deusa ali da mumificação, deus da vida após a morte, que é o deus Osíris, né, não iria reconhecer ele, ou seja, não aceitaria ele na vida após a morte e viveria a morte infinita, né? Então, quando eram retirados esses órgãos, o coração ele era pesado, né? Então ele tinha uma balança e eles colocavam uma pena muito pesada, né? Porque o coração é pesado. Mas se porventura o coração for mais pesado do que a pena que eles colocavam ali, eles consideravam que uma deusa ela comia esse coração e esse coração essa vida, né, não conseguiria reconhecer na vida após a morte. Então essa pessoa simplesmente morreria de fato, né? Não teria essa vida depois da morte aqui na Terra, tá bom? Então esse era mais ou menos o esquema da mumificação que eles adotavam antigamente. E antes dos romanos, o Egito foi dominado. Agora a gente vai ver a última dominação ali que o Egito antigo se transformou no Antigo Novo, que é da forma como a gente reconhece nos dias atuais. Então, antes dos romanos, o Egito tinha sido dominado pelos Ixos, pelos assírios, pelos persas, pelos macedônicos, e o fim do Egito, de fato, do Egito antigo, ocorreu por volta de 30 anos depois, 30 anos antes de Cristo, tá? Então, o Egito é conquistado pela Roma, pelo Império Romano, após a morte da Cleópatra VI, que a gente vai ver agora, tá? Então, a Cleópatra foi a última rainha do Egito. Ela tentou manter a independência egípcia através de algumas alianças com Júlio César, com Marco Antônio, mas acabou não dando muito certo, porque o Império Romano entrou muito forte, conseguiu conquistar, e sua morte marcou o fim do Egito Antigo, pelo início do Império, da conquista do Império Romano. Então, a partir disso, nós sabemos que nós conhecemos o Egito das maneiras que conhecemos hoje. E outro personagem muito conhecido, provavelmente vocês já tenham escutado, que é o Tutankhamon, certo? Então, Tutankhamon, o que ele é importante, né? Na hora que eu fui estudar, eu fui pesquisando e eu não consegui entender muito bem por que ele era importante. Depois que eu fui entender, né? Ele foi um dos únicos túmulos egípcios a serem encontrados de forma quase intacta, tá? Então, Tutankhamon, ele foi um líder egípcio, né? Então, ele pelo seguinte motivo, né? Ele foi mumificado, ou seja, como eu comentei com vocês, apenas os nobres, ou aqueles que tinham melhor qualidade de viver para serem mumificados, para pagar a mumificação, eram aqueles que tinham mais poder político, mais poder financeiro, tá? Então, por isso que nós sabemos que hoje ele é um líder. Ele era um líder. E, então, basicamente, a importância dele não é pelos fatos dele, pelas coisas que ele fez durante a sua vida, mas ele é importante pelo fato da gente ter encontrado o corpo dele de forma quase intacta ali por volta de 1922, tá? Então, isso revelou, esse acontecimento revelou uma enorme quantidade de artefatos, e junto com esse túmulo dele, eram encontrados, as pessoas enterravam algumas coisas, alguns dos seus bens, porque eles imaginavam que na vida após a morte eles poderiam utilizar esses bens, então como ouros, como relíquias, né, claramente, mas alguns artefatos muito importantes para a pessoa em vida, para que ela possa utilizar na vida após a morte, ok? Então, o fato de ter encontrado o corpo de Tutankhamon ajudou os historiadores a entenderem detalhes mais preciosos da vida no Egito. Então, assim,
Cada coisa a gente vai encontrando, vai se aproximando. A gente já encontrou o túmulo de Tutancâmon, a gente já conseguiu traduzir muitas das partes das escritas hieróglifas, então a gente ainda está nesse caminho, tá? Então, bom, por isso eu gostaria de finalizar a nossa aula de hoje. Creio que é isso, espero que você tenha entendido, tenha te ajudado na sua prova, no seu Enem, no seu vestibular, e te vejo na próxima. Tchau, tchau!